Boa noite. O Band Eleições está no ar. No programa desta noite, nosso convidado é o deputado federal pelo PT, José Eduardo Cardoso. Ele é um dos coordenadores da campanha da candidata Dilma Rousseff. Também participam do programa o sociólogo Alberto Almeida, autor, entre outros, do livro A Cabeça do Brasileiro, e o presidente do Instituto Vox Populi, João Francisco Meira. Comigo aqui na bancada, o jornalista Fernando Mitre. O clima esquentou nos últimos dias na campanha dos candidatos à presidência. Vamos ver como foi. O novo escândalo provocado pelas acusações de lobby envolvendo a ministra da Casa Civil, Erenice Guerra, e integrantes de sua família, esquentou ainda mais o clima nesta reta final da campanha eleitoral. Ainda no fim de semana, em campanha em Goiânia, o candidato do PSDB, José Serra, comentou o caso. E diga-se de passagem, a Casa Civil tem sido um foco de problemas no Brasil. Dilma Rousseff rebateu as acusações e afirmou que cabe ao governo federal esclarecer as denúncias. Eu acho que estão procurando uma bala de prata, entendeu? Sinto informar que não terão. Na segunda-feira, a Comissão de Ética Pública do governo afirmou que vai investigar o caso, a pedido da própria ministra Erenice Guerra, que voltou a negar as denúncias. O presidente Lula conversou com a ministra e decidiu mantê-la no cargo, mas recomendou que ela apresente respostas e provas o mais rápido possível. Em Brasília, José Serra voltou a criticar a adversária petista. A candidata do PT, a Dilma, ela disse que essas denúncias eram um jogo eleitoral. Ou seja, acontece um mal feito, quem denuncia um mal feito é acusado de cometer crime eleitoral. Na terça-feira, o presidente Lula convocou a chefe da Casa Civil e outros ministros para uma reunião no Planalto. Lula, mais uma vez, cobrou explicações sobre as denúncias. Eu determinei à Polícia Federal que abra um inquérito, então, para que se promova uma apuração dos fatos, com a finalidade de se chegar à verdade. Na reunião, Lula determinou reforço na segurança dos sistemas da Receita Federal para evitar novos vazamentos. As medidas foram anunciadas pelo ministro da Fazenda. O nosso desafio com essas medidas é aumentar a segurança do contribuinte. Líderes da oposição protocolaram pedido de investigação na Procuradoria-Geral da República. Eles querem saber se houve crime de tráfico de influência. Deputado José Eduardo Cardoso, boa noite, bem-vindo. Boa noite, boa noite. Bom, eu queria começar perguntando o seguinte: nos últimos dias há indicações de que há uma estabilização, embora não haja uma inflexão das curvas dos dois candidatos, há uma estabilização. Isso pode ser reflexo dessa saraivada de críticas a que Dilma Rousseff foi exposta? Eu não acredito, acho que isso é uma marcha normal. Eu acho que até o João depois poderia até comentar com maior propriedade que eu possa. Eu acho que é uma marcha natural dos fatos, né? Eu não acredito, sinceramente, pelo que eu tenho visto, que os fatos que têm sido lançados nesses dias tenham gerado um prejuízo eleitoral. Nós não estamos sentindo isso. Fica mais ou menos evidente a tentativa desesperada da oposição de buscar o que lhe passa na frente para tentar evitar uma vitória de Dilma Rousseff já no primeiro turno. E o eleitor acho que percebe isso muito bem. Eu tenho sentido isso, agora, óbvio, acho que o João depois pode até comentar com mais propriedade que eu mesmo posso fazer. Mas eu queria que o senhor avaliasse a gravidade de todas essas denúncias. Como é que o senhor vê isso objetivamente? Depois nós vamos discutir por que esses fatos graves não chegam até o público. Então vamos separar os fatos. É o caso da Receita Federal, né, que tem sido já mais de 15 dias, eu acredito, objeto de uma fala, de uma gritaria, etc. Os fatos que envolvem a Receita Federal são fatos que merecem uma ampla investigação, uma apuração rigorosa, criteriosa e punição dos envolvidos. Isso ou seja, houve quebra de sigilo? Houve, isso é fato. Agora, daí tentar se vincular isso a uma estratégia da campanha de Dilma Rousseff é uma distância de quilômetros. E não se percebe isso, é evidente. Porque olha, quem quebrou um sigilo foi um petista filiado, é filiado ou não é filiado? Nós temos 1.300.000 filiados. Os outros partidos também têm. Será que esse sigilo não pode ter sido quebrado por pessoas filiadas a outros partidos também? Também a quantidade de sigilos que foram quebrados, infelizmente, porque nós não gostaríamos que isso tivesse acontecido. E o lobby na Casa Civil? Bom, então, esse fato é evidente que não guarda nenhuma pertinência, nenhuma conexão, nenhuma relação com a campanha de Dilma Rousseff, e a população percebeu isso. E que a tentativa de utilizar isso é uma estratégia claramente eleitoral por parte do candidato que é o nosso principal oponente. Professor. Agora, a questão da Casa Civil, vamos também olhar com toda a frieza. Eu nunca gostei, Mita, em relação às pessoas a que eu sou vinculado, ou mesmo meus adversários, de falar em pré-julgamentos. Nunca gostei. Claro? Mas vamos falar por hipóteses. Vamos imaginar que tenha havido as irregularidades que são denunciadas. Vamos imaginar que esses fatos sejam comprovados. A quem eles atingem?
até o que está colocado hoje, vamos ser muito frios e sinceros, estão atingindo pessoas que gravitam por relações de parentesco com a atual ministra-chefe da Casa Civil, Eunice Guerra. Mas não diretamente... A própria ministra. Por quê? Porque o empresário disse que foi 2 vezes à casa dela e há uma relação de causa e efeito. Então nós vamos dar credibilidade à palavra do empresário? Pois bem, ele disse que foi à casa dela e que não conversou nada de negócios com ela. Ou seja, não há nenhuma prova efetiva de envolvimento da ministra. Se a palavra do empresário vale para os dois lados. Bem, diante deste quadro, o que existe é uma denúncia... Deputado, desculpa, mas o mesmo empresário disse que uma das vezes a ministra teria dito a ele que ela tinha compromissos políticos a cumprir. É isso que a reportagem... Depois desmentiu em seguida. A nota dele em seguida desmente. Então, vamos olhar os fatos como eles são. Né? Ou seja, não há nenhuma prova real que envolva a ministra Eunice Guerra. Existe, no seu entorno, não estou dizendo nem provas, a necessidade de uma investigação. Mas, mesmo que assim seja, qual a ligação da Eunice Guerra com Dilma Rousseff? Você percebe que outro dia um jornal deu uma manchete que eu achei curiosa. Filho de braço direito de Dilma está envolvido numa situação. Você percebeu a distância? Ou seja, não é nem o braço direito, é o filho do braço direito. E a população percebe isso de uma forma muito clara. A tentativa de envolver Dilma Rousseff nesse episódio é muito distante da realidade. E se nós não tivéssemos em época da eleição, seguramente a imprensa estaria fazendo o seu papel democrático, legítimo, de apurar, de exigir cobrança, mas esse estardalhaço não estaria sendo colocado. No seu entender, pensando, independente da denúncia ser verdadeira ou não, do ponto de vista eleitoral, é melhor que ela fique no cargo nas 3 semanas, 2, 3 semanas que restam da eleição, ou que ela saia do cargo, só do ponto de vista eleitoral, do eventual prejuízo eleitoral? Falando muito francamente, olha, eu me sinto pouco à vontade de fazer uma consideração a respeito, porque quando se mexe com vida de pessoas, né, eu acho que... O presidente deve ter reivindicado cabe ao presidente da República decidir e a própria ministra Eunice Guerra. Porque quando você começa a emitir juízo de opinião a respeito, pelo sim ou pelo não, eu acho extremamente desagradável e desconfortável. É como se você estivesse fazendo um pré-julgamento de qualquer situação política. Mas essa é uma decisão que compete ao governo e compete à ministra Eunice Guerra. Se ela achar que ela fica mais à vontade na disputa, permanecendo no cargo, que é o que ela está fazendo, o presidente da República concordando, deve fazer isso, porque não há nenhuma imputação direta contra ela. Se ela quiser tomar outra postura, tem que ser respeitada. Então, na medida que não há uma imputação direta a ela, eu acho que qualquer comentário da minha parte ou de alguém da campanha seria absolutamente inoportuno. Deputado, o senhor uma vez contrariou a posição do presidente Lula quando ele era presidente do partido ainda. Quando o senhor era membro da comissão que apurava o primeiro escândalo denunciado pelo PT lá em São José dos Campos, se eu não me engano. Foi um caso que a presidente era o Zé Dirceu, que abriu uma sindicância da qual participei eu, Hélio Bicudo e Paulo Sinja. Eu não contraria a posição do presidente. Mas o senhor foi voto vencido e teve uma posição muito diferente dessa de hoje. Não, o que aconteceu sinceramente foi o seguinte, nós fizemos uma investigação, chegamos a um resultado, nós pedimos uma punição, com base nessa punição se abriu uma comissão processante no partido que chegou a uma conclusão diferente daquela da nossa comissão de sindicância. Deputado, eu nunca fiz nenhum comentário... Desculpe, deputado, aquele episódio foi um episódio absolutamente lamentável do PT. Talvez o primeiro episódio lamentável realmente do PT. O senhor, eu lembro do resultado da comissão, que o senhor acho que presidiu, o senhor... Era eu, o Hélio Bicudo e o Paulo Sinja. Vocês reconheceram que tinha realmente corrupção ali, não havia dúvida. Só que eu quero também te dizer uma coisa. E depois, mas eu quero dizer uma outra coisa aqui. E tinha uma pessoa denunciando, que era o Paulo Venceslau, que era um companheiro de vocês. E houve ali um processo quase stalinista. O Paulo Venceslau acabou sendo acusado, ele acabou sendo expulso do partido. Aquilo foi um absurdo. Eu vou discordar. Eu pergunto, se tivesse havido realmente uma punição ali interna, será que a história de mensalão e outras histórias não teriam tido, digamos, menor dimensão? Sabe, Mitri, eu vou tentar ser absolutamente justo com os fatos. Aquela comissão sindicante que nós fizemos, ela não deu direito de defesa, como qualquer comissão de sindicante. Ela investigava os fatos. Eu lembro. Depois disso, se abriu o processo da Conselho de Ética. E o Conselho de Ética formou outra convicção. Obviamente, eu tinha a minha convicção da sindicância, mas tenho que entender que talvez a minha convicção fosse abalada depois de um processo de ampla defesa que foi feito pelo partido. Então, na verdade, esses fatos, eu acabo te dizendo, foi o seguinte: eu cumpri meu papel, tinha minha convicção, outros chegaram a outra convicção, isso teve que ser respeitado e acho natural, isso acontece cotidianamente e sempre que há sindicâncias e processos punitivos. Bom, eu vou colocar o João e o professor na conversa, porque vocês dois estão muito calados.
Vamos falar um pouco de pesquisa agora, né? Para saber se há ou se não há reflexo dessa situação toda no quadro dos candidatos. A pesquisa CNT Censo, divulgada na segunda-feira, mostra que a candidata Dilma Rousseff tinha 50,5% das intenções de voto. Vamos ver os números. Segundo a pesquisa CNT Census, a candidata do PT, Dilma Rousseff, subiu de 46% para 50,5% das intenções de voto. José Serra, do PSDB, caiu de 28,1% para 26,4%. Marina Silva, do PV, subiu de 8,1% para 8,9%. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Os outros candidatos não chegaram a 1%. Votos brancos e nulos, 3,5%, e indecisos somam 9,1%. Com esse resultado, Dilma Rousseff venceria no primeiro turno. O CNT Census foi a campo entre os dias 10 e 12 de setembro e entrevistou 2.000 pessoas em 136 municípios. A pesquisa está registrada no TSE. Vamos ver agora os últimos números da pesquisa do Datafolha. Dilma Rousseff, do PT, aparece com 50% das intenções de voto, mesmo índice do levantamento anterior. José Serra, do PSDB, caiu de 28% para 27%. Já Marina Silva, do PV, oscilou de 9% para 11%. As variações estão dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais. Brancos e nulos somaram 4%. Não sabem ou não responderam 6%. Foram ouvidos 11.660 eleitores em 414 municípios. A pesquisa está registrada no TSE. Veja agora a última rodada do Ibope. A candidata do PT, Dilma Rousseff, aparece com 51% das intenções de voto. José Serra, do PSDB, aparece com 27%. Os resultados são os mesmos do levantamento anterior. Já Marina Silva, do PV, oscilou de 7% para 8%, variação que fica dentro da margem de erro, que é de 2 pontos. Brancos e nulos somam 6% e indecisos 7%. O Ibope foi a campo entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro e fez 3.010 entrevistas. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral. Agora, os números mais atualizados da pesquisa diária Vox Populi Band IG. Esse levantamento é um tracking. Ele revela a tendência do eleitorado, já que é atualizado diariamente. Vamos ver então os números de hoje. Os dados fechados ontem mostram que a candidata do PT, Dilma Rousseff, caiu de 53% para 52% das intenções de voto. José Serra, do PSDB, tem 22%, o mesmo índice da pesquisa anterior. Já Marina Silva, do PV, subiu de 8% para 9%. Votos brancos e nulos somam 5%. Os indecisos são 12%. No tracking, o Vox Populi faz 500 entrevistas por dia e trabalha com uma amostra consolidada de 2.000 entrevistas a cada 4 dias. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral.